paz do Senhor Jesus, queridos. Seja muito bem-vindo a mais um momento de verdades em goles. Vamos lá? Não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal, bem? Hoje nós vamos compartilhar rapidinho com você um pouquinho da história de Esther, mas nós vamos focar nos bastidores do castelo do rei Assuero. Então, Esther, capítulo 2, você que gosta de acompanhar, tá? Então, queridos, nós precisamos antes entender o que fez o rei procurar por uma nova rainha depois que Vasti o contrariou. E precisamos entender por que o rei Assuero agiu daquela forma com Vasti. Parece ser uma forma tão cruel, mas deixa eu te dizer, nessa época do rei Assuero, era comum as mulheres não terem voz. E Vasti, pelo que nós conseguimos entender na história, ela era uma mulher forte, de gênio forte, como diz o povo de hoje, né? E ela tinha opinião. E ela se encontrou contrariando as vontades do rei, né? E foi deportada do seu posto por conta disso. Depois, que aconteceu esse divórcio, as pessoas não gostam de ouvir essa palavra, mas foi isso que aconteceu. Aconteceu esse divórcio na vida do rei Assuero, ele ficou tão cabisbaixo que ele ficou 4 anos sozinho. Poxa vida, né? Será que ela era uma simples rainha assim, tão ruim assim, para ele ficar 4 anos sem uma rainha? Eu acho que Vasti tinha suas qualidades. Então, queridos, durante esses 4 anos, numa bela, ou acho que não tão bela assim, retorno de uma grande empreitada, de um grande desafio, de uma grande guerra, vamos dizer assim, rei Assuero retorna para o seu castelo e não há ninguém para recebê-lo. Nossa, que triste. Se ele venceu ou não, já não importava mais, porque não tinha ninguém para dizer: rei, você está de volta, meu rei lindo. Não tinha ninguém para falar isso, queridos. Pois é. Ele se viu num castelo gigante, com todos os seus criados, os seus serventes e o seu exército, e não tinha uma rainha para recebê-lo, nem fazer um cafunézinho nele. Nossa, que dó. Pois é. Então, depois desse triste lamento, retorno dele depois de uma guerra sem receber ninguém, sem ninguém, aliás, recebê-lo, ele decide então por algo que a história nos contou como algo muito lindo e romântico. Só que não. Verdades em goles vem trazer o lado oculto dessa história romântica maravilhosa que contaram pra gente, e até o meu coraçãozinho ficou triste em saber desse lado, mas tudo bem, é a verdade, Então, queridos, na verdade o rei Assuero agiu de forma muito cruel. Sabe o que ele fez? Já que eu não tenho uma rainha para me receber, pois agora, já que eu sou o rei, eu vou ter todas as jovens virgens do meu reino e dos reinos ao redor que eu consegui. Pois é, eu acho que ele foi um pouco egoísta, você não acha não? Ele foi muito egoísta. Ele foi um traste. Calma, vamos voltar para a história. Então, ele manda o seu exército buscar todas as jovens belas, as mais belas, inclusive, do seu reino e dos reinos ao redor que eles conseguissem trazer para o seu reino. Por quê? Porque ele queria ficar com as mulheres mais lindas do seu reino, principalmente virgens, que nunca tivessem tido homem algum, que não importa se elas sonhavam casar com A, B, C ou D, ele não se importou com isso. Não importava também a história cultural delas, que elas sonhassem casar com o homem que elas escolhessem, ele também não se importou com isso. Ele não se importou com nada, na verdade ele só se importou com o seu próprio umbigo. É verdade, difícil de engolir. E o seu exército fez exatamente o que o rei pediu, saiu entrando, metendo o pé na porta e arrancando as meninas dos braços dos pais, dos seus lares, dos seus sonhos, dos seus propósitos. Isso ele não conseguiu não. Ele levou uma com propósito, se lasca. Mas vamos continuar. Então, queridos, imagine, a jovem, que cresceu sonhando em se casar, sabe, que muitas vezes cresceu no mesmo ambiente onde o amor da sua vida também estava, e ela só estava esperando o momento certo para falar: olha, você é o amor da minha vida, vamos nos casar. Mas aí o rei Assuero acabou com todos esses sonhos. Pois é, que triste, né? Pois é, eu nunca tinha visto a história dessa forma, mas é a verdade.
Então, todas essas jovens foram levadas para o seu reino e foram colocadas lá. Sabe o que a gente aprendeu? Que lá elas ficaram sendo muito bem cuidadas, com a melhor comida, com a melhor roupa e tudo mais. Mas e o sonho delas? Desde quando essas coisas valem mais do que os nossos sonhos? Desde quando essas coisas valem mais do que o nosso propósito de vida, o nosso chamado, né? A nossa essência, a essência dessas meninas foram esmagadas, entende? Esses pais que ficaram sem essas jovens foram destruídos emocionalmente e essas mulheres também chegaram lá emocionalmente baqueadas. Sabe, queridos? Entre todas essas, com certeza tinha aquelas loucas, né? Porque sempre tem as loucas, né? Que, eu estou no castelo do rei. Não importa que eu fiquei sem pai. Não importa que nunca mais eu vou poder casar. Não importa, não importa. Sabe? Tudo importa, queridos. Né? O tempo de loucura passa. Então, a maioria delas estavam, sim, arrasadas. Né? E destruídas emocionalmente. Sabendo que nunca mais poderiam voltar para suas famílias. Porque você sabe o que era esse harém do rei? Sabe o que os historiadores nos dizem? Que nunca mais essas meninas poderiam voltar para os seus pais, que elas nunca mais poderiam conhecer homem algum. Então, se elas não tivessem uma noite com o rei, elas não teriam com nenhum outro homem. Elas estavam condenadas àquilo. Elas nunca mais poderiam se casar, não poderiam ser mães. Se ele quisesse deixar elas lá, ou por qualquer que fosse o motivo, não gostei daquela lá não, não sei, assim meio, não gostei, não, aquela nunca quero ter nada com ela, mas deixa ela aí, já é minha, não vai ser de ninguém. Você entende? Que coisa horrível. Então ele foi muito cruel. Ele foi um homem cruel e extremamente egoísta ao fazer isso. Então milhares de jovens foram trazidas para o seu reino, com a finalidade de que somente ele as tivesse. Um ditador, disfarçado de rei. Até parece que não existe hoje. Então, queridos, chegou a grande noite do rei ficar com as jovens. E todas aquelas que não o agradou, ele descartou como um objeto. Isso é muito triste, né, meninas? Muito triste. Então, aquelas que não agradou o rei Assuero, ele simplesmente as descartou no seu harém, e lá elas estavam condenadas a nunca mais ter a vida que um dia elas sonharam que poderia ter. Simplesmente porque um homem magoado, entristecido, enfurecido, com certeza, com um toque de narcisismo também, e doente, decidiu, na verdade, literalmente um homem fora, totalmente fora do seu propósito, daquilo que Deus tinha para ele, apesar dele ser rei. Tem tantos homens assim, não é verdade, queridos? Que tem tudo, mas está totalmente fora do plano de Deus, daquilo que Deus escreveu para eles. Deus quer que os homens sejam provedores, protetores, honrados, de família, tementes a Deus, que protejam as mulheres. E muitos fazem somente o contrário, porque estão fora daquilo que Deus escreveu para eles. Muito triste, né? Então Assuero estava fora, porém Esther estava dentro. Ele ficou com N jovens virgens e as condenou ao seu harém. Porém, lá entrou uma mulher que ela já era livre, mesmo estando encarcerada dentro do castelo do rei Assuero, mesmo estando debaixo das ordens de um rei macabro e cruel. Ela estava livre no seu espírito. Por isso, mulheres, sejam livres em Cristo Jesus, porque ditador nenhum, homem nenhum fora do propósito de Deus vai ganhar o seu coração. E sabe o que é mais lindo e poderoso? Você sim, debaixo da proteção do verdadeiro rei, seguindo as orientações dele, se guardando, se preservando, se amando, se respeitando e respeitando os seus limites, você coloca qualquer rei aos seus pés, meu bem. É isso. Como Jesus é lindo. Pois é verdade. Essa parte da história eu gostei. É uma verdade para a vida das mulheres, Deus concedeu um dom lindo e maravilhoso, mas quando você não entende o seu valor, você se permite ser tratada de qualquer forma. Quando o Rei dos Reis, te colocou num lugar, de equidade, sabe? De bondade, de cuidado, de zelo de Deus, A mulher tem o dom do belo na vida dela. Aonde ela coloca a mão, tudo fica mais bonito. É verdade, queridos.
né? E isso é um dom de Deus para nós mulheres. Então, a vida daquele homem estava devastada, ele estava horrível, por dentro e por fora. Mais por dentro do que por fora, talvez por fora ele fosse bonitão, né? Ajeitadinho. Tem gente que é assim, né? Mas por dentro tá sepulcro caiado, né? Então, e ele estava esse sepulcro caiado, derrotado, literalmente derrotado. Porque todas as vezes que você foge do seu propósito, daquilo que Deus o fez para ser, você já é um derrotado. Por isso que você precisa se colocar no centro da vontade de Deus, para você ser encontrado por Deus ou por uma idônea mulher. Que lindo, Jesus, como ele é maravilhoso. Ai, eu amo esse Deus lindo, né? Então, meninas, este homem, este rei, foi ter a sua noite com Esther. E Esther, com a sua doçura, cheia da presença, ganhou o coração daquele rei, colocou ele no lugar, com amor, com virtude, com graça, sem patifaria, cheia de graça, ela ganhou o coração do rei Assuero. E esse homem que estava destruído, por ele mesmo, sabe? Porque nada é mais poderoso para destruir o ser humano do que o seu próprio egocentrismo. E a palavra de Deus diz, que aquilo que estava dentro dele foi o que o ganhou, o que o venceu, o que o fez pecar, que o destruiu, não é verdade? Então, o seu próprio homem interior estava desconecto do propósito. E Esther conseguiu conectar o rei Assuero à sua essência novamente. E ele se viu um homem protetor, provedor do seu reino e provedor na vida de Esther também. E isso somente porque Deus estava na vida dessa mulher. Porque essa mulher, Esther, sabia qual era o seu verdadeiro valor. Por isso, mulheres, não se esqueça, você tem muito valor, E ele não pode ser medido por nada que alguém possa te oferecer, sabe? Porque o seu valor está em Deus. E você é uma mulher sagrada, Você é criadora, não esquece disso. Deus concedeu a mim e a você o poder de criar, Então, crie conexões com o seu rei. Crie conexões que valem a pena, Já que você sonha ter uma família, crie conexões de valor, de princípio, Não se perca, não deixe ninguém fazer de você uma boneca de Assuero sem voz. Deus te fez com um propósito muito maior e muito além do que aquilo que te falaram até hoje. Por isso, busque conhecer quem você é em Deus. Amém? Deus te abençoe e uma ótima tarde. Verdades em goles vai ficando por aqui. Tchau!